Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a geografia econômica e da indústria, certo? A gente vai falar sobre um momento muito específico da nossa história, que é a crise de 29, onde nós colocamos em xeque o modelo liberalismo econômico e taylorismo, certo? Aqui está a crise de 29 e suas características, o que ela gerou, e aqui a mudança do modelo econômico e do modelo de produção, beleza? Então vamos aqui, ó. A crise de 29 aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1929. E o que foi a crise de 29? A crise de 29 nada mais foi do que uma crise de superprodução. Nós sabemos que na Europa, no final do século XIX, nós também tivemos uma crise de superprodução. Por que crise de superprodução? No modelo liberalismo econômico, o Estado não intervém na economia. E nós sabemos que desde a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, há uma relação muito complicada entre os donos das fábricas e os seus operários. Com o Estado não intervindo na economia, a tendência é que os donos das fábricas comecem a explorar os operários. A gente sabe, a gente estuda na história, a gente vê que as condições de trabalho e os salários dos operários ingleses no início da Revolução Industrial no século XVIII não eram tão legais assim, certo? E o que aconteceu? Os donos das fábricas, eles não se atentaram para um motivo, para uma característica muito importante, né? para um fato muito importante. Os operários também são a sociedade que consome o que está sendo produzido. Agora, raciocinem comigo. Se você não paga bons salários para os operários, isso se traduz num baixo consumo, né? Se você tem um modelo econômico que é o taylorismo, tá aqui, ó. O taylorismo, ele tem a primazia da produção em massa, né? Que o Fordismo vai trazer também, mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Se você tem a produção em massa, cada vez mais a produção sendo mais efervescente, só que quem consome não tem poder aquisitivo para consumir, o que acontece? O estoque da fábrica sobe, né? O preço do produto que está sendo produzido, ele desce, e o que acontece com a fábrica? A fábrica quebra. A gente teve uma grande crise econômica que nós chamamos da primeira, a gente fala que foi a primeira crise de superprodução do capitalismo no final do século XIX na Europa. Essa crise, ela culminou, né, na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. E na Primeira Guerra Mundial, o parque industrial dos Estados Unidos voltou toda a sua produção para a produção bélica militar. Por quê? Os Estados Unidos não estavam no local da guerra, a gente chama de Primeira Guerra Mundial, mas foi uma guerra estritamente europeia, certo? Os Estados Unidos mudaram toda a sua produção industrial para produzir armas, certo? Para vender para os seus aliados, que no caso eram França e Inglaterra. Os Estados Unidos começaram numa efervescência muito grande da sua produção industrial. As empresas começaram a produzir muito e a vender em massa para as potências aliadas que estavam em guerra na Europa. Aqui está, ó, euforia econômica no início do século XX. Os Estados Unidos, é importante lembrar, eles são uma potência da segunda Revolução Industrial. A gente tem a primeira Revolução Industrial no século XVIII, na Inglaterra. A gente tem a Inglaterra e a França como pioneiras no processo de industrialização no mundo, certo? Um século depois, no século XIX, a gente tem os Estados Unidos, a gente também tem a Itália, a gente tem a Holanda, a gente tem outras potências europeias, mas os Estados Unidos despontando como uma potência capitalista, uma potência industrial capitalista no século XIX. E no início do século XX, nós temos uma euforia econômica. É importante a gente entender o que é euforia econômica. No início do século XX está acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa. Os Estados Unidos, geograficamente, estão longe da guerra. Eles estão produzindo para quem está na guerra, né? Como eu falei, o parque industrial estadunidense mudou toda a sua logística para a produção bélica militar, certo? Ou seja, euforia econômica. E a gente também tem que lembrar de um fato muito importante, pessoal. A gente tem as fases do capitalismo. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo, a gente chama de pré-capitalismo, que é o capitalismo comercial, mercantil. No século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, o capital ele muda de figura, né? Muda de sentido, ele passa a ser um capital industrial. A gente fala que é a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. No final do século XIX, a gente tem a mudança de paradigma, a gente tem o início do capitalismo financeiro, com o surgimento das bolsas de valores. E qual foi a bolsa de valor que cresceu abruptamente no final do século XIX e no início do século XX? Justamente a Bolsa de Nova York.
que está nos Estados Unidos. Então, como funcionou isso? Muitas pessoas que tinham dinheiro em mão, né, capital em mão, muitas pessoas começaram a investir, a comprar ações de empresas que estavam subindo, né, aumentando o seu valor de mercado abruptamente, nessa euforia econômica no início do século XX. Muitas pessoas trocaram seu dinheiro por papéis que comprovavam que elas possuíam ações dessas empresas, certo? Só que a gente entende que quando tem uma euforia econômica e todo mundo começa a investir no mesmo mercado, a gente entende que a tendência é que esse mercado sature. A gente começa a entender também que a tendência é que, ciclicamente, o capitalismo ele vive de crises e momentos de bonanças. Até hoje a gente passa por isso, certo? Essa euforia econômica tem muito a ver com a Primeira Guerra Mundial, porque a Europa em guerra, os Estados Unidos começam a ampliar sua produção industrial por conta dessa guerra. Só que a guerra termina. A guerra termina em 1918. Né? A guerra termina em 1918 e quem comprou material bélico militar dos Estados Unidos não tem condição de pagar. A Europa, apesar de ter tido uma parte vencedora e uma parte perdedora, a Europa se destruiu mutuamente, certo? Então, os Estados Unidos, no início da década de 1920, eu vou botar aqui, 1920, os Estados Unidos começam a entender que aquela euforia econômica do início do século XX começa a entrar em recessão. O que é recessão? Continua crescendo, mas crescendo menos que antes, certo? Olha só, a produção em larga escala. A gente tem uma produção em larga escala porque nesse momento a gente está vivendo um momento do Taylorismo mais liberalismo econômico. O Taylorismo, que é um modelo de produção proposto por Taylor, né, um alemão, ele tem a primazia da produção em massa. Quanto mais você produzir, mais vai ter gente para comprar, né? E junto com o liberalismo econômico, que não é um modelo de produção, mas sim um modelo econômico, que foi proposto por Adam Smith no século XVIII, e esse modelo diz que o Estado não deve intervir na economia, porque assim ela se autorregula e todos saem ganhando, certo? A produção em larga escala, junto com a euforia, culminando na guerra da Europa, no início do século XX, a gente tem uma crise de superprodução nos Estados Unidos, certo? A produção de bens duráveis também tem que ser levada em consideração. Por que tem que ser levada em consideração? A produção de bens duráveis, o que é a produção de bens duráveis? É a produção de bens que duram muito tempo. Só que isso, para a economia, acaba sendo maléfico. Por quê? Se você produz uma geladeira, por exemplo, e essa geladeira dura 50 anos, como que você vai fazer aquelas pessoas que compraram a geladeira comprarem geladeiras a curto espaço de tempo, num curto espaço de tempo, para fazer a economia girar, certo? Então a produção de bens duráveis, nesse momento, foi maléfico, foi um fator que impulsionou a Grande Depressão. Aí a gente tem aqui, a crise de superprodução, as pessoas compraram muitas ações e depois que elas viram que a economia estava entrando em recessão, todo mundo queria vender as suas ações, pegar o seu dinheiro de volta, né, para garantir o seu dinheiro de volta, só que ninguém queria comprar, porque viram que as empresas estavam entrando em recessão, certo? E houve a quebra da Bolsa de Nova York, olha só, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi um momento muito complicado dos Estados Unidos, com um alto índice de suicídio, muita gente perdendo tudo que tinha conquistado ao longo da vida inteira, e foi a segunda crise de superprodução do capitalismo no molde liberal, né, no liberalismo econômico. E essa crise de superprodução, a crise de 29, ela é uma crise muito importante porque ela ela esgota o modelo liberal proposto por Adam Smith no século XVIII. Olha só, aqui a gente tem um modelo econômico, que é o liberalismo econômico, que acontece até a crise de 29, e nós temos um modelo de produção, que é o Taylorismo, que acontece até a crise de 29. O que a crise de 29 faz? Ela faz mudar esse paradigma. Do liberalismo econômico, a gente passa para o keynesianismo. Show? E do Taylorismo, a gente passa para o Fordismo. Fordismo que é muito famoso. As pessoas já ouviram falar Fordismo, mas o que é o Fordismo? Quando que aconteceu? Agora a gente vai entender. O liberalismo econômico, ele tinha como primazia a não intervenção do Estado na economia.
Só que essa não intervenção do Estado na economia gerou duas crises de superprodução, que arrasou a Europa numa crise muito grande e também arrasou os Estados Unidos numa crise muito grande. A Europa entrou em crise no final do século XIX e os Estados Unidos entraram em crise no início do século XX, no ano de 1929, mais precisamente. Aí eles viram que o liberalismo econômico não estava funcionando. Essa não intervenção do Estado na economia não estava funcionando. Um cara chamado John Keynes, por isso o nome keynesianismo, John Keynes propôs que o Estado tinha que sim intervir na economia. Como? Como isso? Está aqui, ó, keynesianismo. Welfare State. O que é o Welfare State? Estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Primeiro, a criação de estatais. O Estado, ele começa a intervir na economia com o intuito de gerar uma sociedade de consumo. Ó. Sociedade de consumo. Para consumir tudo que estava sendo produzido pela indústria. Certo? Por quê? Porque no liberalismo econômico, a tendência é que as pessoas recebam pouco e não tenham dinheiro para fazer a roda da economia girar. Certo? O Estado, no estado de bem-estar social, que é a proposta do keynesianismo, o Estado, ele gera estatais, né? Ele entra com o seu braço forte na economia para gerar o pleno emprego. Vou colocar aqui, ó, criação de estatais. Pleno emprego, vou colocar, para vocês copiarem. Pleno emprego. O que é o pleno emprego? O pleno emprego é você tentar, ao máximo, fazer com que a população esteja empregada, certo? Para que todo mundo tenha condições financeiras, né, de consumir. É aqui que a gente cria a sociedade de consumo. É aqui que a gente faz a ruptura entre o que é consumo e o que é consumismo. Né? Consumo é você consumir o que está sendo produzido. Né? Tudo bem. O consumismo é um estilo de vida. O consumismo começa com o marketing, a propaganda, a publicidade. Você começa a criar dentro do imaginário da população que ela precisa daqueles produtos. E ela precisa consumir para fazer a roda da economia girar e todo mundo vai sair ganhando. A criação das estatais, a gente pode entender trazendo para o nosso espectro aqui, Brasil. Né? Aqui a gente está falando de década de 30, quando acaba a ideia do liberalismo e surge o keynesianismo. Década de 30 aqui no Brasil a gente tem Getúlio Vargas. O que Getúlio Vargas faz de muito famoso? Cria estatais. Ou seja, é um momento keynesiano do Brasil. A gente tem a criação da CSN, a gente tem a criação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, né, entre outras. É um momento keynesiano. E o controle da inflação. No liberalismo econômico, o Estado não controla a inflação. A ideia de Adam Smith é que o Estado não interfira nesse momento que a inflação vai se autorregular. Mas no keynesianismo, a gente entende que o Estado tem que intervir, injetando dinheiro quando a inflação começa a subir, para controlar a inflação, assim os preços se mantêm estáveis e a sociedade consegue consumir fazendo a roda da economia girar, certo? Então, a gente tem o keynesianismo e no mesmo momento que o keynesianismo entra, a gente tem um outro cara chamado Henry Ford que propõe um novo modelo de produção industrial. Ele mantém a ideia de produção em massa que é de Taylor. Vamos produzir o máximo possível. Só que agora, baseado no keynesianismo, vamos produzir o máximo possível, mas vamos produzir o máximo possível se preocupando com o bem-estar social, se preocupando com o salário da galera. Mas por quê? Eles eram bonzinhos? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Na verdade, a ideia é criar uma sociedade de consumo para que essa roda da economia gire. Olha só, produção em massa, grandes estoques. É um momento... O momento do modelo de produção Fordismo é um momento de grandes fábricas. Fábricas com espaços físicos, galpões gigantescos. Já, lógico que você está na produção em massa, então você precisa de espaços físicos, de seus estoques, para estocar e dali escoar a produção, certo? Linha de montagem. Aí entra aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, onde o Charlie Chaplin faz uma representação da linha de montagem fordista. Como é que ele fica? Ele fica o produto fica passando na esteira e ele fica só apertando um parafuso. Só apertando um parafuso. Esse modelo de produção ele foi implementado por Henry Ford. Aqui, cada pessoa nessa linha de montagem vai ficar responsável por uma execução específica. Aí a gente tem que entender que
ele ganha tempo na linha de produção, consegue produzir mais, certo? Só que, por outro lado, os trabalhadores, eles começam a ficar alheios, né? Alienados do processo de produção. Antes do Fordismo e do Taylorismo também, mas principalmente do Fordismo, os trabalhadores eles participavam de todo o processo de produção do produto. Agora eles participam de um momento e não conseguem mais se enxergar no produto final, certo? E a economia de aglomeração. A economia de aglomeração tem a ver com grandes estoques. As fábricas, nesse momento do Fordismo, elas começam a se concentrar em bairros industriais que, consequentemente, ao seu redor começam a surgir os bairros operários, né, onde os operários das fábricas moravam, e a cidade de Detroit dos Estados Unidos é uma cidade muito didática para a gente entender esse momento. Eram aglomerações de fábricas, né, muitas fábricas uma perto da outra, que a gente chama de economia de aglomeração. Se vocês entrarem lá no Google Earth, vocês vão ver, bota a cidade de Detroit, que a gente vê de cima, vocês vão ver que é uma cidade fantasma, porque esse modelo já se esgotou. Só que nesse momento aqui, início do século XX, a cidade de Detroit foi uma área onde teve uma concentração industrial muito grande. O keynesianismo, que é um modelo econômico, e o Fordismo, que é um modelo de produção, eles coexistiram, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? O liberalismo econômico e o Taylorismo, que eram o modelo econômico e o modelo de produção antigos, eles entram em declínio após a crise de 29, e o keynesianismo e o Fordismo eles são colocados em prática de forma mais abrupta no pós-guerra, que a gente chama, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, início da década de 50, final da década de 40 e início da década de 50. Ele passa a década de 50 toda, a década de 60, e no final da década de 60, esse modelo econômico e esse modelo de produção começam a entrar em declínio também. E a gente vai tentar entender agora o porquê que esse modelo econômico e esse modelo de produção que coexistiram começam a entrar em declínio e dão lugar a outros modelos econômicos e de produção. Beleza? Olha aqui, ó, o declínio do keynesianismo e do Fordismo. Ele acontece ao longo da década de 60. A gente tem que entender que ao longo da década, no final da década de 40, ao longo da década de 50 e no início da década de 60, o capitalismo keynesiano ele vive um momento de bonança, né? E também temos que contextualizar o que estava acontecendo nesse momento. O que estava acontecendo no mundo nesse momento? Eu tenho certeza que você que está em casa, você sabe. A Guerra Fria. O mundo dividido em dois grandes polos, né? O polo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o polo socialista, representado pela União Soviética. O mundo vivia uma tensão, só que o modelo econômico keynesiano, junto com o modelo de produção fordista, fizeram com que, esse momento, os Estados Unidos e o bloco capitalista como um todo tivessem um momento de bonança e de muita produção e muita efervescência. Só que como funciona o keynesianismo? É o estado de bem-estar social, certo? A gente está falando de um momento em que a classe proletária começa a se empoderar. O que isso quer dizer? A classe proletária, que são os trabalhadores, que até então não tinham voz, começam a ter voz, começam a se organizar. E isso para o modelo de produção capitalista, no momento, foi ruim, porque eles começam a se valorizar. Tanto a classe proletária estadunidense, né, quanto a classe proletária europeia, que é onde o keynesianismo se desenvolveu de forma mais eficaz. A gente tem aqui, ó, pouca variedade de produtos e longa vida útil. Ao longo do processo do modelo de produção fordista, a gente tem uma produção em massa, vocês viram no quadro anterior, uma produção em massa, só que essa produção em massa, ela tinha pouca variedade de produtos. Por exemplo, uma geladeira. Hoje a gente sabe que a gente tem diversas marcas de geladeira, a gente tem diversos modelos de geladeira, mas naquela época não era assim. A gente tinha pouca variedade de produtos, as pessoas não tinham muita opção de produtos para comprar. Isso foi começando a ficar saturado no modelo de produção capitalista aos moldes keynesianos. E a longa vida útil era um erro que persistiu do modelo de produção taylorista. O Fordismo ele persistiu nesse erro. Como assim? A geladeira durava 20 anos. Então, as pessoas não tinham por que ficar trocando de geladeira de 10 em 10 anos. Isso foi fazendo com que a roda da economia começasse a girar mais lentamente de novo. Caíram no mesmo erro. E aqui, ó, a organização da classe proletária. Foi o que eu falei.
com o estado de bem-estar social, com o governo dando um suporte para a população, a classe proletária começou a se organizar. Foi aí nesse momento, meados do século XX, que começaram a surgir e se fortalecer os sindicatos, a organização dos trabalhadores. E os trabalhadores europeus e estadunidenses começaram a se valorizar. O que quer dizer trabalhadores começarem a se organizar? Mão de obra cara. A mão de obra começou a ficar cara. Aí a gente entra na década de 70. Pessoal, a década de 70 é uma década muito importante para a gente entender todo o capitalismo que existe, inclusive até hoje. Hoje a gente fala de um capitalismo muito mais complexo. Só que esse capitalismo, essa complexidade do capitalismo, começa na década de 70. Por quê? É na década de 70 que a gente tem o declínio do keynesianismo e do fordismo. Show! Olha aqui, ó. Temos duas crises na década de 70 que fazem esse modelo econômico e esse modelo de produção entrarem em declínio e serem superados por outros modelos econômicos de produção. A primeira crise é a crise do petróleo. Vou pegar aqui minha caneta e vou botar aqui, ó, 1973. Crise do petróleo. Rapidamente, como funcionou a crise do petróleo, que vocês veem em história também. Israel e Palestina. Israel, judeus. Palestina, muçulmanos. Povo árabe, certo? Povo árabe. O povo árabe, eles tinham a OPEP, até hoje, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização dos países do Oriente Médio, né? Dos países que tem um povo árabe, né? E eles têm muito petróleo naquela região. É a região do globo onde tem mais petróleo e de melhor qualidade, certo? Então, há uma guerra santa, uma guerra que é centenária entre judeus e muçulmanos, a Israel e Palestina. Qual dos lados recebe apoio, tanto financeiro quanto militar, dos Estados Unidos? O lado de Israel. Vocês sabem, até hoje, Israel tem embasamento dos Estados Unidos para atacar a Palestina, certo? E o povo árabe é um povo muito unido. A Palestina é composta majoritariamente pelo povo árabe. Então, em retaliação à ajuda bélico-militar e financeira que os Estados Unidos eles dão a Israel para atacarem a Palestina, o povo árabe, que faz parte da OPEP, se organizou e falou assim: ah é? Vocês estão ajudando Israel a matar o nosso povo? Então a gente vai fazer o seguinte: quanto que vale o preço do petróleo hoje, do barril? 5 dólares? A partir de amanhã vai valer 500 dólares. Então a gente teve uma crise do petróleo. Por quê? Se até hoje o petróleo é a principal fonte de energia no mundo, imagina naquela época. O petróleo é o combustível fóssil que foi descoberto como combustível fóssil na segunda revolução industrial no século XIX. E a crise do petróleo fez com que as indústrias do mundo todo tivessem que entrar em recessão, diminuir a sua produção, porque o preço do petróleo do Oriente Médio foi lá em cima. Show de bola? Então, uma crise econômica por causa da crise do petróleo. E a crise da mão de obra, que, não menos importante, a crise da mão de obra tem a ver justamente com isso aqui, ó, organização da classe proletária. O que é a crise da mão de obra? A mão de obra no centro do capitalismo, na Europa e nos Estados Unidos, elas se valorizaram, se organizaram, começaram a brigar por direitos trabalhistas, salário mínimo, férias remuneradas, final de semana, tudo isso que nós temos hoje foi conquistado nessa época, certo? Só que isso no bolso do dono das fábricas começou a ficar custoso. E nesse momento, é importante a gente lembrar que nós temos a terceira revolução industrial. O que foi a terceira revolução industrial? Que o professor Milton Santos chama de revolução técnico-científico-informacional. É a revolução da tecnologia. Nesse momento, década de 70, nós já temos uma rede de transportes muito bem desenvolvidas, né? Muito bem desenvolvida, e uma rede de telecomunicação também. Ou seja, as pessoas começam a se deslocar no espaço com mais facilidade e começam a se comunicar no espaço com mais facilidade. Então, com a organização e o encarecimento da mão de obra, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, obrigam os donos das fábricas a tirarem as suas linhas de montagem de seus países, onde a mão de obra é cara, e começarem a botar suas linhas de montagem em outros países da periferia, onde a mão de obra é barata, e você tem incentivos dos respectivos governos. E é aí que começamos o processo de globalização com a saída das multinacionais.
Bom, então, galera, agora a gente vai fazer duas questões que estão relacionadas a esses assuntos que nós vimos até agora, beleza? Vou jogar a primeira questão aqui na tela para vocês, joga aí. A primeira questão diz o seguinte: as inovações na organização do processo de produção, desenvolvidas a partir do final do século XIX e início do século XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes, que é o Frederick Taylor e o Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam, respectivamente, dois princípios de organização do trabalho, denominados. A questão quer que nós falemos das características tanto do Taylorismo e do Fordismo. Só para relembrar, Taylorismo, modelo de produção que estava coexistindo com o modelo econômico liberalismo, certo? E o Fordismo, que é um modelo de produção que superou o Taylorismo, trazendo algumas características iguais e outras características diferentes do Taylorismo e coexistiu com o modelo econômico keynesianismo, beleza? A letra A, ele fala empirismo e produção artesanal. A letra B, administração científica e linhas de produção. A letra C, administração científica e células de produção. E a letra D, administração emotiva e produção dispersa. É importante a gente lembrar, galera, que Taylor é o pai da administração científica. Ele tem livros produzidos e publicados nesse ramo da administração científica. Então, ele que propôs esse modelo de administração. E o Fordismo, né, Henry Ford, uma das principais características é a linha de montagem, certo? A linha de montagem, aquela esteira que é muito bem representada por Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos, é a principal característica que Henry Ford implementou no Fordismo para ganhar tempo e baratear a produção, fazendo com que os produtos chegassem na prateleira das lojas mais baratas, né? Para que o consumo crescesse cada vez mais. Então, galera, partindo desse princípio, o gabarito da questão é a letra B. Então, vamos para a segunda questão. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 29 nos Estados Unidos, destacam-se a letra A, o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. A letra B, a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. A letra C, a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. A letra D, a adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. E a letra E, a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Então, quando a gente fala de crise de 29, a gente está falando de uma crise também do liberalismo econômico. E qual é a primazia do liberalismo econômico? A não intervenção do Estado na economia. Então, todas as alternativas que têm protecionismo, ela tende a estar errada, porque não havia proteção do Estado na economia, não havia intervenção do Estado na economia. O Estado ele não intervinha na economia para resolver problemas. Inclusive, o grande problema do liberalismo econômico é esse, né? A não intervenção do Estado na economia faz com que a economia viva ciclos de bonança e crises, e toda vez que tem crise, aí sim o Estado tem que entrar com a sua ajuda na economia. A letra A fala o protecionismo rígido, então aí a gente já pode descartar a letra A, lembrando que é a não intervenção do Estado na economia. A letra B fala a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. Então essa crise na agricultura ela é uma consequência da Grande Depressão de 29 e não uma causa. Então ela não entra como um fator que ocasionaram. A letra C, a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. A letra C, ela entra como gabarito, porque realmente a crise de 29 pode ser considerada uma crise de superprodução, né? Como foi na Europa no final do século XIX, ela também é uma crise de superprodução.
há uma saturação no mercado, porque, como a gente viu, a produção industrial era uma produção que tinha pouca variação de produtos e produtos de vida longa, fazendo com que o mercado ficasse saturado, e o crédito bancário dado de forma descabida. Crédito bancário dado de forma descabida faz com que a inflação cresça e nós tenhamos uma crise aí econômica. Então, o gabarito é a letra C. A letra D fala: adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. Isso daí foi uma consequência da crise de 29 e não um fator que ocasionou a crise de 29. E a letra E fala a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Então, protecionismo de novo aparecendo, elimina essa alternativa, então gabarito letra C. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar saná-las. E é isso. Até o próximo vídeo.